nesse momento, né? Então, eu entrei ali para pesquisar blogs e ativismos, né? A internet era uma ferramenta central para esses ativismos. E ali, bem naquele momento da entrada no doutorado, existiu um momento. Tanto hoje, quem lê sobre feminismo, minimamente, quem acompanha nas redes sociais, pôde observar o quanto existe um destaque do feminismo negro nos últimos 5 anos no Brasil. Como Instagram, mais recentemente, e também a partir da escrita em blogs, né? Então, sistematizar todo esse conteúdo foi um desafio gigantesco. Capaz de dar conta, né, de desenvolver essa pesquisa. Então, existiram vários eixos de análise, né? Um primeiro eixo de análise foi observar o quanto, nesse período histórico, existiu essa né? E a imprensa mais tradicional, digamos assim, impressa, essa imprensa, a chamada grande imprensa, ela, eu percebi o movimento de que ela não queria ficar por fora, né, dessa efervescência. Então, a imprensa estava reproduzindo esses debates. A imprensa capas de revistas sendo publicadas, com temáticas feministas, muitas matérias de jornais publicando também, e principalmente, mas não unicamente, Folha de São Paulo, Portal D1, né, da Globo, o Estadão, foram diversos veículos e reproduziram a liberação, ela gerou um aumento do destaque dos debates feministas na sociedade, né? E aí eu usei a noção de opinião pública, né, para que esse relógio aqui é porque já faz 4 minutos que eu estou falando isso. Não entendi. Falta 6 minutos para tu falar. Essa reverberação que aconteceu, como eu falei, das redes sociais para a imprensa, ela teve um início. Esse início foi nos blogs. Então, eu fiz uma divisão, né, que eu observei ali ao longo dessa década. No primeiro momento, os blogs ali entre 2000 muita repercussão de vários temas feministas, né? Na internet e fora dela, né? E aí, os blogs, ele teve um crescimento importante, né? Muitos usuários ali no Facebook entre 2010 e 2015, principalmente. Então, dos blogs, existe uma migração de debates para o Facebook. Então, ali eu comecei a desenvolver Então, a gente é importante
importante lembrar, porque como no meu caso, né, e eu também várias pessoas que eu conversei sobre isso, hoje em dia a gente vê um desgaste do Facebook, né? Tem gente que saiu, tem muita gente que não aguenta mais o Facebook. E 2015. Depois disso, existiu uma proliferação de mentiras, né, de notícias falsas, e mudou totalmente a lógica de comportamento das pessoas. Né? E muitas mobilizações conseguiram ser feitas por de ativistas terem entendido que essa era uma ferramenta importante de proliferação de debates contra discriminações, contra a violência de gênero. O racismo ganhou uma repercussão importante, né? E aí, de 2019, uma outra lógica começou a acontecer ali no Facebook. O próprio algoritmo, né, foi modificado. Ele foi totalmente cooptado pela direita, assim, né? Existiu ali uma mudança no perfil. Mas isso que elas conseguiram, que essas ativistas feministas conseguiram nesses 5 anos, 2010 e 2015, foi muito significativo, porque aí que eu observei essa ligação com a imprensa, basicamente a sistematização das fontes foi registrar o conteúdo dos blogs que estavam sendo ali desenvolvidos de uma forma mais aprofundada dentro dos blogs, e esses debates sendo ali colocados depois nas redes sociais, e existindo aí esse trânsito de informações e de debates, né? Dentro e fora da internet. Então, por exemplo, se você for ver nas escolas, os professores, esses temas do feminismo, eles é uma reversão inédita na história, né? Eu procurei na tese, basicamente, né? De sensibilidade, porque ali, observando todos esses debates, publicações de textos em diversas plataformas virtuais, reportagens de jornais, revistas e TV, campanhas, organizações nesse período em questão. Então, basicamente, em síntese, essa foi a minha tese. Acabou meu tempo? 2 minutos ainda. Como eu falei, era uma quantidade muito grande de materiais. Se eu for falar sobre cada material, vai demorar um pouco mais. Mas, em síntese, esse conceito que eu elaborei foi através da observação de todos esses materiais, né? E eu analisei cada temática que se destacou mais, né? A partir de uma sistematização, né, de quais temas eram os mais falados ali, eu fiz essa divisão, né? Principalmente então, o feminismo que debate opressões entrecruzadas, né, as mulheres. Então, é o entrecruzamento de opressões de raça, de classe, de sexualidade, de etnia, e
né? Porque era um debate que ele já vinha ali desde os anos 80, mas ele vinha mais nos meios acadêmicos, nos coletivos feministas nas universidades. Esse destaque por conta desses ativos que usaram as redes sociais, os blogs e várias ferramentas dentro da internet para poder divulgar esses conteúdos e, na base de tudo, é a luta contra as opressões, né? Opressão machista, opressão de raça, de sexualidade. Basicamente, a lutar contra essas opressões. Agora sim. Tá certo, Larissa. Obrigado. Pessoal que está fazendo perguntas, essas perguntas serão respondidas após a apresentação dos dois outros palestrantes, tá? Para fazer a sua fala. Tá bom, Patrícia? Perfeito. Todo mundo está me ouvindo aí, tranquilo? No áudio? Beleza, então. Pessoal, então acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite da organização do evento para a gente poder ainda discentes, né, do programa de pós-graduação da UTS, e também pontuar que fico muito feliz de gente no chat aqui, eu já consegui identificar alguns companheiros de graduação, alguns companheiros de mestrado, e agora na fase do doutorado aqui, ficar alguns no chat. É muito bacana a gente poder ter da nossa experiência cotidiana. A gente está cada vez mais nesses ambientes virtuais, e esse tipo de proposta que vocês estão colocando aqui, eu sempre acho ela de uma pertinência muito grande, por conta das estratégias que a gente tem que usar para poder estar em contato, né? Eu não sei como está sendo essa experiência. Todas as minhas aulas foram passadas para um ambiente remoto, e tem um lado, né, um lado aí preocupante com essa crescente do EAD. Eu estou acompanhando as discussões que o PPGH está colocando aí, principalmente os discentes, né, sobre a volta ou não das aulas, mas acho muito bacana esse momento aqui para que a gente possa estabelecer um diálogo, né, que está cada vez mais difícil por conta desse e eu parti para um princípio mais terapêutico, digamos assim, para a gente poder estabelecer aqui um canal de troca mesmo, de afetividades, troca de ideias. Pela proposta que os dois outros colegas estão colocando aí de apresentar, já a Larissa com a tese, né, completa, o Igor também já com o seu trabalho e a dissertação encaminhada, né, já compartilhou com a gente, eu já vou partir para um outro um vir a ser ainda. Ele não tem necessariamente um corpo, uma coesão que possa eu apresentar enquanto uma pesquisa, ainda um pouco embrionária. Então, eu parti para uma proposta de apresentar para vocês o porquê, né, que eu parti para essa abordagem de estudar masculinidades e rock and roll, e também questões mais fechadas, mais prontas. Eu ainda estou em processo de construção constante. Então, rapidamente, né, só para
uma apresentação bem rápida. Eu estou aí orientando da professora Glaucia Assis, né, no programa da UESP, da turma de 2018, e tenho a minha formação, tanto a graduação quanto o... E estou com saudade pra caramba de poder reencontrar as pessoas em Florianópolis. Esse aqui é um espaço de poder matar um pouco dessa saudade. E por que eu decidi, então, partir para essa perspectiva de trazer um pouquinho de como se iniciou a minha pesquisa? Porque, como esse momento eu vou encarar ele como terapêutico, eu não tenho como falar da minha pesquisa sem uma abordagem biográfica. A minha pesquisa basicamente fala muito sobre quem eu sou. Minha temática, não, como aqui o nome, né, pelo menos um título que pudesse representar a minha fala de hoje, as masculinidades, né, em revistas de música, né, nesse amplo presente, basicamente desde o início da adolescência eu tenho um trânsito muito intenso pelo estilo de música, né, do rock and roll, e ele as formas, as performances, as sonoridades influíram muito na composição, na configuração identitária, né, eu reconhecendo como cisgênero, bebi muito dos discursos de masculinidade que o rock and roll veiculou, né, ao longo das suas décadas de existência. Então, eu parto de um caráter quase que biográfico para poder ponto. O segundo ponto dessa biografia é que já no mestrado, na época do mestrado, eu dialogava fontes periódicas, né, periódicas, só que com uma outra abordagem. Eu trabalhei, fiz aí uma aproximação da história com a moda, para poder analisar os da Força Expedicionária Brasileira. Trabalhei esse diálogo com história e moda e conflitos armados, né? Então, que é muito cara a mim, eu tentei puxar aí para o máximo que eu pudesse para que eu aparecesse, né, dentro dessa pesquisa, uma pesquisa com um tom quase que eu vou quase que não, mais biográfico mesmo. Claro que todo projeto, né, ele vai mudando ao longo, acho que como a Larissa bem chamou a atenção, todo projeto ele vai mudando muito ao longo da pesquisa, das disciplinas, e o projeto inicial que eu submeti para o programa, ele já tomou outras formas, né? No contato entre as minhas percepções pessoais e a base teórica da história do tempo presente, que foi estabelecida, né, foi colocado em discussão e debate nesse tentar compartilhar com vocês. Tem uma experiência que me veio muito à memória, quando ainda na época do mestrado, nós nos reuníamos muito, como estamos fazendo aqui agora, no ambiente remoto, mas nos reunimos muito em turma, né? Acredito que tem até alguns colegas aqui que faziam parte dessas reuniões, e sempre regrado a muita música, né? Eu sou entusiasta aí da discussão com regada a bebida alcoólica e música, então a gente sempre estabelecia esses contatos, né, terapêuticos aí para poder, o trabalho de pesquisa é um trabalho muito solitário. Então, nesse período, me lembro de uma memória muito forte, que na casa de um amigo, muito próximo, nós estávamos provavelmente escutando algum álbum de uma banda que ele muito Metallica. E nesse dia, ao ouvir uma das músicas, nós entramos numa discussão sobre o que esses caras estavam pensando na década de 80, uma perspectiva mais interpretativa, tentando buscar sentido nas letras, buscar sentido na parte lírica, por exemplo, para tentar saber o que eles queriam dizer. Enquanto esse amigo, esse parceiro, partiu para uma postura completamente diferente. Enquanto eu estava buscando um sentido para aquilo, ele tentava quase como se sentir dentro desse processo de composição, quase que querendo tocar esse ambiente
contato com o teórico que está guiando essas minhas perspectivas, o Hans Gumbrecht, eu estabeleci um diálogo com a ideia de presente amplo, ou amplo presente, né? Acho que é independente a ordem. Nesse amplo presente, a perspectiva é a seguinte: a partir das categorias, por exemplo, que o Koselleck estabelece para a gente, como horizonte de expectativas ou espaço de experiência, o Gumbrecht propõe que, na experiência ocidental agora, contemporânea, nós perdemos, né, por conta de um futuro catastrófico, de futuro, não tem mais um horizonte largo de expectativa, um futuro fechado, enquanto que nós cada vez mais empurramos nosso presente para esse futuro e nos voltamos também para o passado para poder encontrar, talvez, uma segurança ou qualquer tipo de prazer de uma vida que necessariamente não é tão promissora aí para o futuro, como em outros regimes de historicidade, digamos assim, como o regime moderno que o Hartog catastrófico. E dentro, se voltando também para o passado, com as formas de tentar acessar esse passado como um porto seguro, digamos assim, é que se desvela aí esse amplo presente. E a partir disso, eu percebi que a perspectiva que eu tive naquele dia na casa do meu amigo, tanto eu quanto ele, essa pergunta do que esses caras estavam pensando quando compuseram as músicas, revelou para mim um desejo, ainda mais nesse momento que nós não temos o espaço, né, como uma experiência cotidiana, nós tentamos o que muitas vezes presentificar coisas que estão ausentes. E é nessa dinâmica que eu quero tentar olhar, a partir de um substrato aí que eu achei de fontes periódicas, 2 periódicos em especial, a revista Rock, A História e a Glória, e a Rolling Stone, que circulou clandestinamente no Brasil, tem uma versão brasileira, na década de 70, e eu vou tentar estabelecer aí um diálogo entre o poder de interpretação desse contexto da década de 70, do rock and roll aqui no Brasil, para várias pessoas, esse contexto tem muito a ver com o que nós somos, tentar buscar uma presentificação desse passado, para nos, além de interpretar, podemos tocar, podemos quase ter uma ilusão mesmo de tangencialidade desse passado, ou seja, uma presentificação de uma época que necessariamente não é mais passado, mas sim um presente ampliado. Então é nessa esteira dessa discussão que eu pretendo estabelecer as minhas discussões. E por isso, eu não sei se eu consigo aqui fazer uma transmissão aqui, compartilhar minha tela com vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas páginas digitalizadas dos periódicos que eu quero utilizar, e eu queria mostrar, por exemplo, qual seria, então, a potência desses periódicos e da narrativa historiográfica dessa ideia. Eu decidi, então, dialogar com formas literárias, né, literárias para poder presentificar. Por exemplo, partir para uma estratégia de criar atmosfera. O Gumbrecht também, ele nos dá um conceito de Stimmung, ou atmosfera, algo que nos envolve como está sendo narrada. Então, a partir da criação, por exemplo, de atmosferas, ou também a identificação de atmosferas criadas pelas revistas, eu vou tentar presentificar, vou tentar colocar em pauta. Eu tenho aqui, por exemplo, da revista Rolling Stone, no qual, ao descrever, por exemplo, o som novo pesada, que como se estivesse raivosa e que não gostaria mais da paz dos anos dourados, por exemplo, do movimento hippie. Então, a partir da criação de uma atmosfera, com estratégias literárias, aproximação com alguns escritores, como James Joyce, Howard Lovecraft, que faz aí um diálogo muito grande com essa criação de atmosferas. Vou tentar buscar acessar as performances, as sonoridades, através da linguagem escrita, né, a linguagem narrativa ali, historiográfica. Como que eu
faria para, por exemplo, partilhar aqui o meu arquivo? Por favor, alguém pode me ajudar para eu poder finalizar? É só abrir aquela partezinha ali de apresentações. Tu tá com a tela minimizada ou com aquele banner geral maximizado? Não, eu precisava passar por algumas páginas para frente. Embaixo dele, ali onde está slide, tem uma setinha. Entendi. Acho que vocês estão conseguindo passar. Essa página especial ela é muito rica para poder representar o que eu estava querendo dizer para vocês, o uso da linguagem na presentificação para essa criação de atmosferas. Como nós temos essa possibilidade de tentar acessar o passado por meio da narrativa historiográfica, não apenas o modo interpretativo, o modo hermenêutico vai ser aí meu alvo, mas sim dialogar com a materialidade que a linguagem ela pode estabelecer. Quando eu olho, por exemplo, essa imagem, ela carrega alguns escritos que não necessariamente têm um sentido, né? Não tem necessariamente um sentido prático, a gente não consegue saber o que eles querem dizer necessariamente em língua portuguesa. Mas quando, por exemplo, você escuta esse álbum que está sendo narrado, esse álbum que está sendo colocado aí como análise, né, pela revista, fica claro que quando você lê essa onomatopeia que está escrita ali em cima, dialoga diretamente com uma das músicas mais famosas do disco. Para quem conhece Black Sabbath, provavelmente, se pensar na música NIB, vai conseguir, exatamente quando lê, ter a sensação como se estivesse escutando a música. Então, é nessa dinâmica entre a presença e o sentido que eu vou tentar desenrolar aí essas estratégias narrativas para poder presentificar essas masculinidades que são caras aí a muitas pessoas que ajudaram não, mas fazem parte, né, conformam aí a experiência identitária de muitas pessoas. Beleza? Muito obrigado a todos. Obrigado pela tua fala, mas vamos seguir aqui. Só lembrando, pessoal, que a lista de presença já está nas notas compartilhadas. E vocês já podem fazer aí as inscrições. Depois que o Igor terminar a fala dele, a gente abre para as perguntas para todos os palestrantes, ok? Obrigado, Igor. Pode dar sequência. Primeiro, boa tarde. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir tranquilo? Beleza. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado também pelo convite para estar aqui na mesa. Eu até brinquei com o pessoal quando a gente estava pensando a programação, que eu não sei bem o que eu poderia apresentar nessa mesa, porque eu nunca trabalhei apenas com mídia, meus trabalhos sempre foram uma forma híbrida de trabalhar as relações entre canção e mídia, mas de certa forma também entendendo a música e a canção como um meio midiático, né? Se a gente entende a mídia como um meio de comunicação, um veículo de troca de informações. E o que eu propus, na verdade, aqui falar com vocês é meio que uma junção entre o que eu trabalhei no mestrado, que, como o Pedro comentou, foi defendido também no PPGH em História da UDESC no ano passado, mas eu ingressei em 2017 sobre a orientação da professora Márcia Ramos de Oliveira. Foi tematizado pela trajetória artística da cantora cubana Camila Cabello, que é uma cantora relativamente recente, digamos assim, e aí quando você estava falando sobre os desafios de lidar com a história que é muito próxima da gente. A dissertação foi constantemente isso, porque o próprio CD que eu analisei, que foi um dos capítulos da dissertação, ele foi lançado quando eu estava na metade das disciplinas, então foi aquele negócio, como é que eu vou lidar com isso que acabou de sair nas plataformas. E quando eu estava trabalhando com a Camila, eu acabei conhecendo um pouco mais a trajetória de uma outra cantora que eu conhecia, assim, de músicas tocando em novela, ou de entrar em algum lugar e ela tá tocando, ou de nome, que é uma cantora chamada Gloria Estefan, que é dita como a equivalente, digamos assim, que a gente teria da Madonna na música latina. Tem muitos estudos, inclusive a Lucy O'Brien, que é uma grande historiadora feminista e que trabalha com a história da música e a presença feminina na música.
ela vai destacar que a Madonna, ela consolida um gênero geral de música pop, enquanto a Gloria Estefan é aquela que vai trazer uma perspectiva mais interseccional, digamos assim, ou que vai trazer outras dimensões para além das pautas que a Madonna tocava, que é principalmente uma discussão sobre etnicidade, sobre raça, sobre classe. E quando eu pensei, então, nessa fala, eu pensei em ampliar um pouco o leque, né? No caso, a Gloria Estefan, ela é o meu tema de pesquisa no doutorado, né? O meu sujeito de pesquisa no doutorado. Mas nessa comunicação eu tentei pensar uma coisa mais abrangente, pensando os pontos em comum, tanto entre a Glória quanto a Camila, como também uma, agora que eu vi que o meu cronômetro está parado, deixa só eu coisar aqui. Eu vou colocar qualquer tempo, mas eu prometo que eu não vou extrapolar o tempo, tá? Botei 11 minutos. Me perdi? Tá. E a minha fala, então, a minha ideia da fala foi tentar juntar, na medida do possível, tanto a conexão ou as ideias da Glória, né, esses encontros que elas vão ter, a Glória e a Camila, mas tentar pensar de forma mais abrangente essa ideia de artistas, principalmente mulheres, que são cubanas, mas são exiladas, né? Pensar a experiência do exílio na constituição dessas artistas femininas nos Estados Unidos, e do exílio principalmente cubano. E eu acabei pensando nisso porque tanto a Glória quanto a Camila não são as primeiras artistas que vão fazer isso. A gente tem aí desde da Revolução Cubana, mas um pouco antes, um grande trânsito cultural entre Estados Unidos e Cuba, acabar remontando, inclusive, a política de boa vizinhança. Se a gente lembrar, por exemplo, assim como no Brasil a gente teve a figura da Carmen Miranda, Cuba também teve uma figura central para a ideia de construir uma Cuba no exterior, mas que foi um homem que foi a figura do Javier Cugat, que é um musicista, um instrumentista de música clássica, música erudita, que vai trabalhar nos estudos da Disney, inclusive vai colaborar muitas vezes com a Carmen Miranda. Então, só para fazer esse panorama geral, para pensar um pouquinho que os trânsitos entre Cuba e Estados Unidos, ou as políticas entre Cuba e Estados Unidos, elas se intensificam a partir de 1959, com a Revolução Cubana, porque a Revolução ela acaba consolidando ou demarcando uma nova forma de se orientar no tempo, né? E isso tem uma série de historiadores que vão colocar como Rafael Araújo, porque é difícil você pensar a América, principalmente a América Latina, contemporânea, sem pensar 59, sem pensar os impactos que a Revolução vai trazer, não só para a América do Sul, mas para o continente como um todo, e a gente pensa desde as implicações disso nas ditaduras civis militares no Cone Sul, até as políticas que vão ser adotadas nos Estados Unidos e no Caribe, como também pensar que esse é um processo que ele é em si histórico, que ele remonta ao século XIX, que tem a ver não só com os fluxos que existiam ali na independência de Cuba, que é quando os Estados Unidos vai se colocar na guerra hispano-americana junto a Cuba, como se dissesse que somos bonzinhos, com várias aspas nesses bonzinhos, mas que, na verdade, com grande interesse no Caribe. Tudo isso faz a gente pensar uma ideia que um historiador estadunidense vai colocar, que, desde o século XIX, Cuba foi fundamental para construir o próprio Estados Unidos. Cuba é uma de etos do que é considerado como imperialismo estadunidense, porque a primeira ação do imperialismo estadunidense, militar, formal, foi efetivamente a tentativa de intervenção em Cuba com a Guerra Hispano-Americana, que iniciou um longo processo que vem com a emenda Platt e uma série de outros efeitos e consequências no século XX. Existe, do outro lado, um trânsito cultural muito grande. Logo que Cuba se torna independente, com várias aspas, porque é como se ela trocasse uma dependência da Espanha por uma dependência dos Estados Unidos, se inicia um grande movimento de fluxo entre a região de Tampa, nos Estados Unidos, e a cidade de Havana, onde uma série de pessoas vão transitar, e que quando a gente vai ter a Revolução de 59, isso vai acabar mudando a Miami, principalmente. Falar tudo isso e pensar tudo isso é justamente para tentar colocar que existiam trânsitos anteriores a 59, que existia um interesse já de cultural e parte do consumo nos Estados Unidos a seus produtos cubanos,
mas que com a Revolução Cubana vai acabar se intensificando quando muitos desses artistas vão começar a deixar Cuba e ir para os Estados Unidos. Um exemplo clássico, e a gente já pode começar a pensar um pouco dessas trajetórias, é a figura da Célia Cruz, que não sei se todos conhecem, mas a Célia, ela é uma artista que já tinha uma carreira consolidada, ela trabalhava principalmente com a salsa, e que quando a gente tem a deposição do Fulgêncio Batista, ela está em turnê no México, e ela fica sabendo, então, da via socialista em Cuba e decide não retornar a Cuba e passa a morar em Nova York, se eu não me engano. E quando ela está em Nova York, ela começa a construir uma ideia de música cubana e uma ideia de música latina nos Estados Unidos. Sempre destacando uma ideia, né, que é uma das coisas que eu coloquei no título, uma ideia de cubanidade. E o que seria a cubanidade? Que tanto a Célia vai colocar e que vai se atualizar com a Gloria Estefan e, por último, com a Camila Cabello. A cubanidade, o Fernando Ortiz, que é um intelectual tradicional do pensamento cubano, que vai pensar o conceito de transculturação, ele vai colocar que a cubanidade é uma forma de essência do ser cubano. Não está relacionado a uma ideia apenas de território, nem a uma ideia de nação, exclusivamente. A cubanidade é como se pensa o ser cubano, digamos assim. É uma ideia extremamente essencializada, uma ideia completamente imaginária sobre uma comunidade, é uma tradição inventada, nos termos do Hobsbawm, mas tem a ver com os modos que constrói uma identidade tanto em Cuba quanto na experiência do exílio. E aí a cubanidade vai estar sempre associada com uma ideia que é uma ideia de Cuba, que uma historiadora também estadunidense, mas que nasceu em Cuba, né, uma cubana-americana, vai colocar, que é a ideia justamente do que é Cuba, que daí retoma aquilo que eu vinha falando, então, sobre os diálogos e o papel fundamental que Cuba vai ter na indústria cultural e na política estadunidense. A cubanidade vai acabar se reformulando como qualquer identificação que não é fixa, e sim um jogo constante, ela vai acabar se configurando cada vez mais e ressignificando cada vez mais com as experiências do exílio. Principalmente quando cantoras como a Célia Cruz e, posteriormente, a Gloria Estefan vão acabar saindo, vão acabar se exilando nos Estados Unidos e vão começar a produzir música nos Estados Unidos, mas sempre com temáticas e sempre se associando a Cuba. A Célia Cruz, apesar de ter tido uma grande popularidade, digamos assim, ela sempre ficou marcada como uma artista ligada à salsa. Ela é a cantora de salsa nos Estados Unidos. Já a Gloria Estefan, a figura que eu tenho estudado no mestrado, e que é um pouquinho, no doutorado, desculpa, e que é um pouquinho posterior, ela vai nascer em 57, o pai vai nascer em Havana, né? E o pai dela vai ser guarda-costas do Fulgêncio Batista. E quando a gente tem a Revolução em 59, a Glória vai fazer parte de um primeiro grupo de cubanos que vão ser obrigados a se exilar em Miami por risco à vida deles, porque afinal eles defendiam o governo de Fulgêncio Batista. Só esse primeiro movimento já demonstra aí onde que ela vai estar inserida e onde que ela vai se formar e que ideia de cubanidade é essa que ela vai começar a frequentar na infância dela, que é uma ideia antissocialista. Não isso, mas também pelo fato que o pai dela, em 61, fez parte do ataque a Bretos Porcos, que tentou depor o Fidel Castro depois da Revolução de 59. E é nesse ambiente de uma Miami que tenta retomar uma Cuba da década de 50, quando eles estão, então, modernizando a cidade nos Estados Unidos, é que ela vai se identificar como cubana. E aí a gente volta a essa ideia de cubanidade, que é essa ideia que ela vai se entender enquanto cubana, e ela vai formular uma cubanidade para ela no contexto do exílio, nessa interrupção, como o Said vai dizer, e nessa desterritorialização. O exílio é uma forma eterna do presente, pegando um pouquinho do que o Patrick está falando sobre esse amplo presente, o exilado ele tem uma dimensão completamente diferente acerca do que é o passado e do que é o futuro, porque ele está constantemente retomando esse passado para justificar o seu presente e projetar esse futuro. É como se o futuro e o presente não é que eles não mais existissem, mas eles fossem interrompidos. E é essa cubanidade exilada, né, em meio a essa comunidade, que a Glória vai começar a trabalhar. Ela vai lançar ela vai ser um grupo numa cerimônia de casamento, que é o Miami Sound Machine, uma coisa meio
novela da Disney, assim, filme da Disney, que ela vai estar numa festa de casamento, onde essa banda vai estar tocando, ela vai pedir para cantar, ainda como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você chega assim para a banda no casamento, fala, oi, posso cantar com você? E vai performar ali 2 músicas com essa banda, e vai ser convidada pelos integrantes da banda, então, para ser vocalista. Ninguém mais, ninguém menos nessa banda estava Emily Steph, com quem ela vai acabar se casando, e o Miami Sound Machine, a partir da entrada da Glória, vai se popularizar e vai se tornar, na década de 80, a principal banda de música latina nos Estados Unidos, porque existia um interesse da indústria fonográfica em financiar ela, essa banda, principalmente aí a CBS e a Sony. Só que, no final da década de 80, na questão da música pop, o que a gente vai ter? A gente tem uma consolidação da ideia de diva, você tem uma consolidação do sujeito individualizado e não tanto mais de bandas e conjuntos, e você vai ter uma popularização da imagem da Glória e não da banda. Vai levar a banda a ocupar um segundo plano e a Glória se lançar, então, como artista solo. E quando ela se lança como artista solo, o engajamento político dela se torna cada vez mais forte. E aí é onde está uma das principais questões da minha tese de doutorado, que eu estou tentando pensar justamente como que ela, uma artista de música pop, vai se tornar uma das principais figuras políticas nos Estados Unidos, a partir desse engajamento, a ponto de, por exemplo, fazer jantares e se pronunciar em nome do governo estadunidense na ONU, como a gente vai ter em 92, que ela é convidada a integrar a delegação dos Estados Unidos na discussão sobre a saúde da infância. E a Glória, então, ela constrói, já estou acabando, a Glória ela vai construir a trajetória dela em torno justamente dessa comunidade e do exílio, e ela se estende até os dias atuais. A Glória Estefan, para quem não conhece, ela ainda é viva, e ela vai acabar indo muito uma segunda artista, que daí eu deixo, de repente, para a gente começar na hora das perguntas, que é justamente a Camila Cabello. A Camila, ela vai constantemente nas obras dela, e ela é conhecida principalmente por chamada Havana, reproduções da Gloria Estefan, tentar ocupar o mesmo lugar da Gloria Estefan e invocar constantemente o mesmo discurso de cubanidade, que é uma cubanidade do exílio, que é uma cubanidade marcada por uma reinvenção de Cuba na década de 50 e um objetivo constante de tentar, né, retomar o país, retomar esse imaginário a partir, então, dos Estados Unidos. Eu estourei meu tempo, vou ficar quieto. É isso, obrigado. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, mas as perguntas a gente tenta clarear um pouco. Bom, eu vou entrar aqui para não deixar vocês sozinhos. Obrigado. E vou fazer uma rodada de perguntas para cada um. Então, eu vou fazer o seguinte, assim, ó. Enquanto as pessoas estão fazendo as perguntas para o Igor, eu vou fazer uma pergunta para a Larissa, 2 para o Patrick, e espero que tenha 2 para o Igor. Por favor, pessoal, vamos lá. E aí, vocês respondem na rodada e a gente vai seguindo para as próximas perguntas. Tem um monte de perguntas, vocês estão com tempo aí. Eu acho que era legal a gente tentar dar uma resumidinha nessas respostas também, se for possível, né? Então, vamos lá. Só um momento, Larissa, que está bem complicado. Tem muita coisa aqui. Larissa, como você fez para diferenciar e visualizar a relação das fake news na opinião pública? Abordou as fake news na tua tese? Essa é a primeira, tá, Larissa? A segunda é a seguinte, tá um pouquinho grande. Quais desafios teóricos e metodológicos de se analisar fontes digitais? Envolve uma outra ética historiadora e exige outras posturas na própria escrita da história? Gostaria de ouvir falando um pouco sobre diálogos teóricos e metodológicos que permitiram a tua abordagem sobre as fontes digitais. Tudo bem? Ok. Patrick, só um momento, por favor.
Desculpa, aliás, eu consegui aqui visualizar as perguntas. Se for o caso, pelo que eu estou vendo, elas têm muita conexão. Acho que eu consigo fazer um resumão e responder basicamente todas que foram colocadas ali num combo só. Pode organizar dessa forma? Por mim, pode ser. Que acho que dá para Mas fazer uma linha de raciocínio e responder rapidamente. Era interessante a gente fazer a pergunta para as pessoas que não acompanharam ali, né? Então, eu vou fazer duas e se ficar respondido ou se ficar repetido, a gente vai cortando. É que a gente também está transmitindo pelo Facebook, então nem todo mundo consegue ler as perguntas do que está aqui. Entendi. Não, perfeito. Beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Patrick, como articular mídia impressa periódica? Você tem feito esse debate teórico-metodológico, essa diferenciação em sua pesquisa? Outra dúvida, você se propõe a discutir masculinidades? De que forma você tem levantado esse debate nas suas análises? E a segunda pergunta Patrick, a década de 70 foi marcada por uma quebra de paradigma no mundo musical, especialmente no rock, onde a abordagem da androgenia, bois, secos e molhados, traz uma nova proposta para a abertura de conceitos, em contraste com a masculinidade em formação. Vi de revistas masculinas que apresentavam uma nova proposta do que era ser homem na década. Sexualidade. Qual o ponto maior que se refere à masculinidade tóxica? Tá? E agora uma para o Igor. Deixa eu ver aqui. Acho que a do Igor foi feita aqui, não colaram para mim ainda. Uma por enquanto, Igor, pode ser? Vamos lá. Você falou das relações entre música e política e queria te perguntar, será que não estamos diante de uma nova mudança estrutural da esfera pública? Abordou Habermas? Se sim, quais seriam essa nova mudança de problematizar partidos isso sobre mídia? Então, vamos dar a palavra para a Larissa, você conhece o Patrick e o Igor. E eu fico aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ligar meu microfone. Então, sobre a questão das fake news, né? Ela foi um paralelo com a periodização que eu fiz. Na medida em que eu construí uma narrativa que observou que, ao mesmo tempo em que o feminismo ele crescia, o destaque dele crescia na opinião pública, na esfera pública, nesse mesmo tempo crescia também todo esse apelo conservador contra o que eles chamam de ideologia de gênero, né? E tudo aquilo que a gente, quem acompanha redes sociais, enfim, sabe que esteve muito forte, principalmente na campanha eleitoral do atual presidente, né? Então, foi um paralelo. Então, era inevitável tocar nesse assunto, né? E foi um grande desafio, né? E aí eu já entro na pergunta ali da Ana Luísa. Sobre os desafios teóricos e metodológicos, né? Foram imensos, mas você colocou ali na sua pergunta, né, sobre exige outras posturas, outra ética, não. São fontes diferentes, mas a postura e a ética é aquilo que a gente aprendeu e continua aprendendo ao longo da nossa trajetória acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado. São fontes diferentes, né? Mas já existem várias pesquisas em história que observam essas fontes digitais, né? As que observam o meu tema específico na área da história são muito poucas, não tem. Mas as que observam fontes digitais com outros temas, existem várias, né? Porque é uma coisa que está aí, né? E eu acredito que o grande ponto que a gente tem que observar e um horizonte que eu segui ao longo de toda a minha trajetória foi que o meu trabalho era em história, né? Então, situar ele em história coloca que, primeiro, né, o presente ele é um tempo historicamente construído, assim como o passado, né? Mas a operação historiadora, como disse o Sertor, ela é a mesma, né? Você faz uma crítica à fonte, você
observa uma série de elementos, né, de contexto que produziram essa fonte e também os vínculos dessa fonte com o passado mais distante ou, enfim, anos, com as camadas de tempo, né, como disse o Kozlek. Então, a ética, ela é necessária em todo o trabalho histórico, né? E essa, no meu caso, que eu me deparei com uma quantidade imensa de materiais, o trabalho maior foi selecionar aquilo que eu considerei tinha que estar incluído no meu objeto de pesquisa, né? E aquilo que tinha que ser descartado. Isso também foi um debate que eu coloquei ali na tese, né? Que muitas coisas foram excluídas, porque a tese ela tem que chegar no final, né? Ela tem que acabar. Mas é um desafio contínuo, né? Mas aí, como eu disse anteriormente, os referenciais teóricos das disciplinas, né, do doutorado, me ajudaram enormemente a elaborar a minha pesquisa, né? E nesse sentido, principalmente o Kozlek, o Dossi e o Riquet, né, no sentido dessa ideia de narrativa, o Dossi e o Riquet, nessa ideia também de pensar o tempo presente como um tempo histórico, né? E também o Kozlek, nesse sentido de pensar as camadas de tempo que estão presentes no presente, né? Então, foi esse conjunto teórico que me possibilitou abordar. E com relação às fake news, a minha análise como historiadora me permitiu observar o que é feito ali pelas ativistas, né? E também aquilo que era uma mentira produzida. Isso é verificável, né? Eu só vou terminar completando uma outra pergunta que um colega fez sobre como é que eu sistematizei na prática, né? Porque isso tem a ver com a minha metodológica. Essa sistematização, eu fiz print e eu transformei em PDF, tá? Então, e ali no Facebook, por exemplo, eu usei as próprias ferramentas que essas redes sociais possuem, né? No caso do Facebook, ele deixa uma data ali, né? E quando é do ano anterior, tem toda a data completa ali. Então, todos os prints que eu fiz eram colocando essas datas, né? E também lembrando que todos esses prints, todas essas falas, eu pedi autorização das pessoas que produziram, né, esses textos, esses materiais, apesar de estar publicamente ali nas redes, eu mandei e-mail para elas, pedi autorização, algumas delas eu conheci, cheguei a conversar, para poder colocar aquilo ali, né? Porque eu falei para elas que aquele momento, aquilo que elas estavam fazendo, aquela produção, ela era muito importante para o registro histórico desse momento do feminismo brasileiro. Então, foi nesse horizonte que eu me direcionei. É isso. Opa, tá certo então, pessoal. Se surgir mais dúvidas, vamos comentando. Passar a palavra agora para o Patrick. Beleza. Então, pessoal, eu vou pegar aqui os comentários que foram colocados ali sobre a minha fala. Aqui com a primeira questão, que vai perguntar, acho que sobre de que forma eu faço debate teórico metodológico, né, diferenciando mídia e imprensa periódica. Olha, Ana Luísa, inclusive, acho que a gente trocar bastante figurinhas aí depois, se você tiver um arcabouço teórico aí que possa me indicar. Essa é uma dificuldade, por exemplo, que eu realmente estou enfrentando nesse momento de análise das fontes, como compreender esses jornais, esses periódicos que eu vou fazer, que eu estou analisando no momento. Então, acho que a diferenciação ainda é muito turva.
porque eu estou tentando tentando colocar tudo, tanto a mídia impressa, essa imprensa periódica, como todas as dimensões, né, que essas fontes estão me mostrando, as potencialidades que elas estão me mostrando, dentro de uma proposta de indústria cultural da música, dentro dessas mídias, todas articuladas com o potencial da música enquanto uma mídia, né, enquanto um veículo de propagação cultural e econômico e social também, digamos assim. Então, é nessa perspectiva que eu estou tentando, pelo menos inicialmente, pensar. Eu não sei se é exatamente isso que a pergunta se referia, mas eu ainda, vou ser sincero para vocês, estaria tateando ainda dentro dessa uma discussão, uma diferenciação entre periódico, né, entre mídia impressa ou mídia num conceito mais amplo. Então, até se você puder me sugerir discussões, por favor, a gente está aqui para estabelecer o diálogo. E acho que responde várias das questões que foram colocadas aqui, a forma como eu entendo as masculinidades. Acho que tem diversos marcadores que eu posso estabelecer aqui. Acho que o primeiro deles é entender as masculinidades, né, como plurais, não entendendo uma forma única, né, nós não somos um monólito identitário, as masculinidades têm uma diversidade muito grande. A primeira perspectiva, o ponto de partida é esse, e também numa visão interseccional. Acho que sempre essa tem que ser o debate. Claro que talvez o foco maior não seja racialidade, não seja sexualidade, não seja gênero dentro das análises, mas elas vão aparecer, sim, diluídas ao longo dessa escrita, né? Talvez não tenha necessariamente um capítulo para falar de racialidade, para falar de sexualidade, mas todas essas composições vão estar fazendo parte. Acho que como o Jorge depois comentou ali embaixo, perguntando para mim sobre como eu enxergo, né, essa hegemônica, é basicamente uma masculinidade hegemônica que está presente até na nossa experiência agora, né, cotidiana, onde é uma masculinidade branca mesmo, uma masculinidade relacionada à heterossexualidade, cisgênera, que está em diálogo constante em tensão constante com essas outras formas de masculinidade que o rock and roll tem potencial de comunicar lá na década de 70. Esse é o recorte que eu estou estabelecendo aqui, os periódicos entre 71 e 74, que os que eu consegui acesso mais facilitado. Então, e exatamente a proposta é essa, Jorge, romper com essa ideia de um epicentro, de um centro, né, produtor do rock, como seria aí o São Paulo. Tanto é que uma das principais intersecções que eu quero fazer é com a regionalidade, tanto de um ponto de vista de masculinidades que são estrangeiras, no caso, principalmente estadunidenses e inglesas, como as unidades que são discursadas, que são discursos brasileiros. Eu não vou necessariamente me ater a entender masculinidade como apenas performance de corpos fisiologicamente, como pênis, por exemplo. A masculinidade eu vou entender performada por qualquer corporeidade que se proponha. E também, por exemplo, eu achei já algumas análises fantásticas de como as revistas entendem, por exemplo, o Seu Valença como um membro, por exemplo, da mesma categoria do que outros componentes do que se pode chamar de rock. Então, esse diálogo entre regionalidade e racialidade, ele vai estar diluído, provavelmente, dentro aqui das análises. Então, sempre tendo essa perspectiva, interseccionalidade, entre o máximo de marcadores sociais e marcadores de identidade que conseguir. Claro que a gente tem que fazer um recorte, mas basicamente sexualidade, regionalidade e gênero vão ser aí os meus principais pontos, né, de articulação da proposta. A segunda questão fazia referência a um ponto de ruptura, certo? Sobre o rock em relação tá, beleza, a um padrão masculino hegemônico. Então, eu vou pedir que você tenha as duas primeiras perguntas para a gente fazer novas rodadas depois. Isso, bem? Não, perfeito. É só a segunda questão aqui que eu estou tentando achar ela para conseguir me localizar. Carlos, o seguinte, eu acho que você tocou num ponto nevrálgico aí, eu também identifico
com a década de 60, principalmente o final da década de 60 e o início da década de 70, com a aparição de, por exemplo, esses movimentos andrógenos aí, que tem uma grande representatividade com o David Bowie, e aqui no Brasil com os Secos, né, o Ney Matogrosso, capitaneando essa, digamos, essa ruptura, essa nova abordagem das masculinidades, menos atreladas a uma ideia de virilidade do que masculinidades que mais hegemônicas. Só que eu vou partir de uma outra, acho que aqui para analisar, eu vou tentar pensar de uma outra forma. Talvez um ponto de maior ruptura aí dentro do rock não seja necessariamente uma ruptura com uma masculinidade tóxica, que a gente pode identificar hoje, uma masculinidade tóxica pregressa a essa década de 60, mas sim como eu consigo identificar nos dias atuais um refluxo dessas masculinidades que na década de 70 performavam e discursavam questões muito mais próximas a uma pluralidade e que hoje dentro do rock and roll estão cada vez mais discursando uma masculinidade com padrões bem restritos, né, bem atrelados a uma hegemonia que a gente pode chamar aí de viril e com discursos de muitas vezes mais conservadores. Então talvez a maior ruptura que eu estou conseguindo enxergar seja talvez um movimento de refluxo, não necessariamente um movimento que você apontou que sim, ele existe, eu identifico da mesma forma, mas talvez um ponto aí seria esse hoje parece não conversar mais, parece que essas masculinidades plurais que a década de 60 e 70 nos trazem, elas são um presente do passado já, ou umas perspectivas de futuro de um tempo passado, que até por isso, talvez a presentificação dessas identidades seja um dos pontos muito importantes para a gente debater masculinidade nos dias atuais. Certo? Espero que eu tenha aí respondido as questões. Obrigado. Obrigado, Patrick. Pessoal, vamos tentar não se alongar nas questões. Igor, tu pode responder a tua para a gente fazer a segunda rodada. Obrigado. A pergunta da Ana, né, que é sobre a questão da mudança estrutural da esfera pública. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente consegue pensar, assim. Uma é o que a gente está vendo agora, nesse exato momento, digamos assim, que é uma relação, uma ressignificação, quer dizer, da nossa relação com a música. Se a gente olhar assim que a pandemia começou, a gente tem tido pessoas que vão nas sacadas, ficar cantando, tocando, artistas fazendo shows gratuitos. Tudo isso tem contribuído, eu acho, para a gente repensar cada vez mais, afinal, o que a gente entende como música, e não só como entende, mas como funciona o nosso consumo de música, e qual que é o papel da música na esfera pública, digamos assim, como que a música serve, e aí alguém tinha perguntado para ela sobre a questão da Judith Butler. Eu acho que a Butler ajuda muito a gente a pensar uma nova configuração sobre a esfera pública, que é uma ideia de assembleia, ou de comunidade, ou de grupos que vão se colocar, muitas vezes, articulado e aliado, mas pensar também que, cada vez mais, e eu acho que o trabalho do Patrick vai um pouco nisso também, é pensar cada vez mais que a relação entre música e esfera pública, ela se diversificou e ficou múltipla na medida que os próprios meios de consumir música e de se opinar sobre música e sobre pensar sobre música foram se diversificando. Quando eu fiz a dissertação, quando eu trabalhei com a dissertação e agora na tese, eu pego justamente um pouco dessa transição, digamos assim, porque o meu recorte na tese é de 77 a 2011. Ali eu tenho o período, digamos assim, de maior consumo da imprensa ilustrada nos Estados Unidos, nas revistas ditas como revistas de entretenimento, digamos assim, que é a Billboard, a Rolling Stones e uma série de outros periódicos impressos, mas também acaba pegando todo esse processo de ascensão da internet, de popularização da internet. Ao mesmo tempo, isso passa o LP, porque a primeira produção da Glória, por exemplo, diferente da Camila, que já vai ser em plataforma, a Glória vai lançar primeiro o LP, vai passar para o CD, vai passar pela fita, vai passar até chegar no MP3. Então, eu realmente concordo, acho que a gente está passando por um novo pensamento sobre o que é esfera pública,
como que nós podemos ir a público, como que as produções artísticas elas mobilizam diferentes públicos e que está diretamente relacionado com a mídia, no sentido que cada vez mais nós temos espaços públicos para falar sobre isso. Sejam os blogs, seja a imprensa, a gente tem, e não é que não se tinha como fazer isso antes. Se tinha. Se a gente pensa, por exemplo, as práticas de comprar o LP e levar o LP até a casa do amigo para fazer uma festa com aquele LP e mostrar para todo mundo, aquilo já é uma prática de socialização. Mas uma parte da população, que a gente não pode esquecer, que grande parte da população ainda não tem acesso à internet. Vários meios de comunicação que nós, no mundo ocidental, que se vê como primeiro mundo, entre aspas, mas que na verdade parece mais um terceiro ou um segundo, a gente não tem acesso a grande parte desses veículos. Essa opinião ela está mudando aos poucos, mas ela tem se diversificado. E eu acho que a pandemia, como eu estava falando, tem mostrado muito isso. Só um pequeno parênteses aí, eu já encerro. A Glória me permite ver muito isso por conta da resposta muito rápida que ela teve e do entendimento que ela teve sobre a esfera pública. Logo que a pandemia acabou se consolidando e que Miami entrou na quarentena, ela mora em Miami até hoje, ela se isolou na casa dela e passou a fazer lives diariamente. Só que as aulas não são lives musicais como a gente está acostumado a ver no Brasil com cantores sertanejos. São lives onde ela entra em contato com os fãs. Então ela entra na live, você pode solicitar lá para pedir para tentar entrar na live com ela e fazer uma live conjunto, e ela vai aceitando conforme vai aparecendo algumas pessoas. Claro que você vê que tem uma seleção meio a dedo ali, de pessoas que ela já conhece, em alguma medida, mas a resposta foi muito imediata. E aquilo ali permite a gente pensar uma esfera pública nova, as mudanças na esfera pública, porque aquilo engatilhou ela fazer uma paródia com a música dela, que acabou se chamando Põe as Suas Máscaras. Depois, se quiser, eu posso até mandar o link, que é uma piada dela com uma música clássica dela falando Põe as máscaras no rosto, e que levou ela a gravar uma música original e disponibilizar no Instagram, que é uma rede que, por exemplo, diferente do Spotify, se tiver internet, tu não precisa pagar para acessar o Instagram. Então, a ideia dela foi tentar, no meio digital, popularizar dentro do possível. Acho que é isso, assim, tentando pensar de maneira mais ampla. Olha só, tem muita gente pedindo para colocar referências, principalmente de opinião pública. Não sei se todos acabaram trabalhando com esse aspecto, mas no comecinho dessas falas, se sim ou não, se pudesse indicar alguma bibliografia, eu agradeço. Vou falar agora, fazer a pergunta agora para a Larissa, que é o seguinte: gostaria de saber quais blogs utilizados e se algum deles tratava especificamente de feminismo negro. Outra, você indica ferramentas para analisar e registrar publicações e discussões nas redes sociais? Hoje tem aquelas que analisam interações, etc. O que você indica? Ou se você realmente usou, né? Outra, só para complementar, que espécie de dificuldade tu encontrou na proliferação do feminismo nos blogs que tu pesquisou, Larissa? Agora para o Patrick, só um momento. Eu acho que tem mais uma só do Jorge, que tu meio que já respondeu, né, Patrick, no começo. Mas eu acho que seria interessante pensar qual era a masculinidade hegemônica da época, que característica você já pode identificar de masculinidade que romperam expectativas convencionais de gênero. E acho que até já falou sobre raça e etnia, né? Enfim, se puder falar mais um pouquinho. Tem uma questão da Rafaela ali, acho que dá para a gente poder responder. Acho que 16h46 tem uma questão ali. É nova? Acho que é das 16h46 foi postada. Ah, sim. Queria saber se você trabalha com sempre conceitos de representações. Isso. Ok. Outra, agora, para o Igor, eu pensei assim, eu estava pensando aqui na questão
da memória na verdade, assim, né, a Glória, e tanto a Glória quanto a Camila Cabello, que tu pesquisou na dissertação, elas não são veículos de mídia, mas pesquisa nesses veículos de mídia sobre elas, né? Queria saber, assim, sobre esse tu pesquisa nos jornais, agora na tese New York, é a Billboard, né? Eu queria saber se tu percebe uma diferença entre a memória que esses veículos de mídia construíram, a relação, como que se dava a memória lá com a Glória no começo, ou se tinha essa intenção de uma construção de uma memória desses veículos, e se dá para estabelecer uma diferença entre eles, pensando na Camila Cabello. Não sei se deu para entender. Tá? Beleza? Larissa, por favor. Então, o Pedro falou para falar sobre a questão da esfera pública, né? Acho que os outros colegas também trabalharam com o Habermas, né? Ele elaborou esse conceito de esfera pública, e o conceito dele de esfera pública, nesse conceito ele explica também a ideia de opinião pública, né? Então, a ideia de opinião pública, ela vem atrelada à teorização do Habermas. Em específico, um texto que me ajudou muito do Habermas, que se chama A Inclusão do Outro, Estudo sobre Teórica, e um outro texto de 2003, que se chama A Mudança Estrutural da Esfera Pública, Investigação quanto a uma categoria da sociedade. E também tem um estudo de uma autora que usou a noção de esfera pública para pensar as questões de gênero e feminismo, que está na revista Estudos Feministas, de 2015, e o título do texto é O Novo Público da Esfera Pública e a Reconceptualização do Consenso como Topos da Comunicação Pública. Então, como eu coloquei ali do lado, eu posso mandar por e-mail esses textos, se vocês quiserem, quem tiver interesse, e eu coloquei meu e-mail ali do lado, aí eu posso enviar. Sobre as perguntas, quais foram os blogs que eu utilizei? Foram principalmente 2 blogs. Foi um blog chamado Blogueiras Negras e um outro chamado Blogueiras Feministas. O Blogueiras Feministas surgiu em 2010, dentro daquele contexto da campanha da Dilma Rousseff e da posterior dela. E esse blog teve um impacto importante na esfera pública na período ali. Eu digo com respeito às discussões sobre gênero e feminismo, né? A gente tem que lembrar que são movimentos contra-hegemônicos. Então, todo esse avanço, ele existiu, né? Ele é verificável, mas ele não se compara a determinados fenômenos populares, né? E no caso do Blogueiras Feministas, dessas discussões de gênero, né, e desse contexto de aumento das discussões de gênero e feminismo, ele foi importante. E a partir dos debates dentro do Blogueiras Feministas, algumas blogueiras ativistas feministas negras, elas sentiram a necessidade de fazer uma plataforma, um blog, que discutisse especificamente as questões das mulheres negras. Isso é em 2013. E aí, a partir de Blogueiras Negras, eles possuem mais, estão ainda, ambos os blogs ainda existem, né? São publicações feitas ali semanalmente, se eu não me engano, algumas diariamente. E esses blogs, eles tiveram uma importância significativa para esse contexto de aumento dos debates feministas na sociedade, nesse período. E sobre a dificuldade, a pergunta foi sobre as dificuldades na proliferação do feminismo dos blogs, né? Eu não entendi direito o que dificuldade falou, mas são espaços de disputas políticas, né? Então, não é um contexto sempre ali de debates harmônicos, né? Muitas vezes existem parcerias, existiram muitos trabalhos em conjuntos,
em determinados períodos, muitos ativistas que hoje são conhecidas por um grande público, uma Djamila Ribeiro, Stephanie Ribeiro, algumas dessas ativistas que publicaram livros, elas fizeram parcerias em alguns momentos no passado, e hoje em dia elas estão em outros projetos. E a dificuldade de observar essas interações, no momento em que elas aconteciam, é que exatamente essas rupturas, elas são difíceis de serem historicizadas, né? Então, foi algo bem delicado ali, porque essas ativistas, elas vão ler meu trabalho, se elas quiserem, né? Eu mandei para elas, né? E pode ser que tenha coisa ali que elas não concordem. Inclusive, na própria banca, eu fui questionada que eu não fui muito crítica às ativistas. Eu fui crítica mais ao contexto, a determinadas questões, e eu não fui crítica ali às práticas delas. Mas isso envolve uma série de posicionamentos, né? De escolhas metodológicas, né? E questões ligadas à raça também, porque eu me propus a pensar dentro de um olhar feminista e antirracista, e eu, como uma feminista branca, observando esse crescimento de questões do feminismo negro, né? Que é um fato, né? Então, as dificuldades foram mais essas, né? Ligadas aí a determinadas relações que estão no presente imediato, né? Os desafios da história do tempo presente. Patrick, queres responder agora? Beleza. Então, respondendo aí, acho que eu já consegui falar um pouquinho do que o Jorge tinha perguntado ali sobre masculinidade hegemônica, né, sobre racialidades, as intersecções, que sim, acho que são uma das principais necessidades de se compor, né, a narrativa que vai estruturar a tese ao final do trabalho. Então, eu vou passar ali para a questão que a Rafaela fez sobre a diferenciação, né, entre conceito de representação e presença. Sim, Rafa, vai ter uma diferença, vai ter essa diferenciação bem clara. Eu vou trabalhar possivelmente com os dois, né, com presença, sim. Provavelmente eu também vou trabalhar com essa categoria de representação, um diálogo principalmente entre o Chartier e o Moscovici, né, psicologia social, fazer esse debate entre, sim, essa diferenciação entre representação e presença. A presença se relaciona mais com uma tensão entre a ideia de sentido, presença. O que isso quer dizer? Como que vai ser essa articulação? Presença, tudo aquilo, por exemplo, que a linguagem não consegue comunicar para a gente. Se a gente pensar, por exemplo, de um ponto de vista sintático, a música, o ritmo da música, ela não tem necessariamente um sentido, ela não quer dizer necessariamente algo. A parte material, do volume, da cadência, da sucessão de pausas e sonoridades, elas não necessariamente têm um conteúdo hermenêutico, algo além que ela precise de interpretação. É uma dimensão que toca nossos corpos diretamente, quando, por exemplo, a gente faz audição de algum álbum, ou vai a algum show, por exemplo, é uma execução única que tem a materialidade, né? As ondas sonoras nos atingem, nos tocam de determinadas maneiras. E se a gente ficar nos atendo apenas à dimensão do sentido, apenas tentando interpretar, né, as questões da música, eu acredito que deixa de fora diversas possibilidades de experiência, diversas formas de tentar, de se relacionar, né, com um artefato cultural tão rico quanto a música. Então, naquela dicotomia que eu acho que eu contei um pouco na fala, entre tentar saber o que quer dizer a música, ou tentar apenas sentir, se emergir dentro dessa atmosfera criada pela música, eu acredito que seja essa dicotomia entre presença e sentido. Então, nessa perspectiva que o conceito de presença se relaciona. Enquanto que a representação vai me ajudar a entender por exemplo, como essa materialidade da fala, essa materialidade da música está representada nas revistas. Acho que aquele slidezinho que eu passei aqui da revista
que representava ali provavelmente um grito do Ozzy Osbourne durante uma música, um AIE, que até estava portuguesado, como a partir dessa linguagem, a partir de um produto, uma linguagem que tenta trazer o sentido, tenta representar graficamente a materialidade do som. Quando se lê aquilo, provavelmente já vem na cabeça a cadência, o volume, o sotaque da voz do vocalista. Porque uma mesma frase vocalizada, por exemplo, por pessoas diferentes, pode ter o mesmo valor sintático, o mesmo valor de sentido, mas com um sotaque diferente, com um volume diferente, com uma forma de pausar ou não, a performance do corpo ao falar, o volume, por exemplo, ele vai diferir. O mesmo valor sintático, mas uma dimensão de presença diferente, uma dimensão de materialidade. E é nessa dicotomia aí que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar nessa inflexão entre a potencialidade da relação material com a música e a relação também de sentido. Então, a representação vai me ajudar a perceber como que as revistas, a partir de estratégias gráficas, estratégias de escrita, elas vão tentar presentificar, tentar trazer a presença. Ali aquele AIE era basicamente uma tentativa de trazer a presença desse grito, a potência do vocal rasgado para uma estratégia literária e não necessariamente sonora. Então, eu acho que é nessa perspectiva aí, acho que eu consegui, não sei se foi isso que você perguntou, mas é por aí que seria a ideia. Obrigado, Patrick. Vamos dar sequência com o Igor. E aí a gente vai fazer uma última rodada. Teve mais uma pergunta. Tem para o Patrick, tem mais uma para a Larissa e uma para o Igor. Daí a gente fecha e vocês fazem uma fala final, uma considerações finais. Tudo bem? Vamos lá, Igor. Então, primeiro só complementar a sugestão da Larissa, que ela falou do Habermas, mas além do Habermas, se alguém quiser ler sobre esfera pública ou opinião pública, tem alguns textos da Hannah Arendt também, sobre o que é o espaço público, o que é esse conceito, afinal, de política pública, né? A Arendt é legal porque ela vai pensar a esfera pública como um direito de liberdade, e a liberdade como direito de ter um direito. E sobre a pergunta do Pedro, então, acho que na nossa próxima aula, Pedro, com a professora Cristiane, acho que o negócio vai ser ainda mais complexo, porque eu acabei agora na quarentena ampliando um pouquinho mais o corpus de imprensa. Então, achei alguns jornais da região de Miami que eu estou trabalhando, também, como o Miami Hurricane, que é um jornal de exilados na região e tal. Mas eu acho que é legal a gente pensar, por exemplo, que diferente da Billboard, o The New York Times vai falar muito pouco sobre a Glória e também sobre a Camila, a não ser quando ou elas atingem algum grande feito na indústria cultural ou na indústria fonográfica, tipo, a canção delas fica tantos dias em primeiro lugar na parada da Billboard. Aí vê a notícia. Ou quando tem um vínculo político muito forte. O The New York Times ele vai se consolidar no século XX como um dos principais veículos aí sobre política e sobre sociedade nos Estados Unidos de forma geral e também em perspectiva global. Só que ele vai ter sempre um foco muito aliado à política, muito concentrado na discussão política. Então, constantemente a Glória vai aparecer, desde que ela se lança, digamos assim, como solo, mas eu acho que a partir de 83, 84, é muito raro ter um ano do New York Times que ela não tem pelo menos 5 reportagens no jornal, e geralmente com esse viés político. Então, se a gente fosse falar sobre uma intenção de memória, né, um projeto de memória vinculado ao The New York Times como grande imprensa diária, ser esse viés de tentar destacar uma artista de música pop, mas uma artista de música pop ligada, então, sempre à dimensão política. Tanto que quando a gente tem o caso de Eliana Gonzalez, na virada do século XX para o século XXI, o The New York Times publica um caderno especial sobre o caso, e eles acho que são 10 ou 15 reportagens, e dessas agora aparecem 5 dessas reportagens. Numa única edição, num caso que, teoricamente, ela não teria nada a ver, se não fosse ela ter ido para a casa onde estava Eliana Gonzalez e começado a xingar, entre aspas, o Fidel Castro, falando que o Fidel estava fazendo a criança de refém, assim como todos os outros cubanos que viviam na ilha. Já a Billboard, acho que de repente é um perfil muito semelhante
aqui o Patrick tem observado nos jornais dele e nos impressos, é um perfil não necessariamente de memória estendida, mas é muitas vezes um registro daquele momento e, vez ou outra, digamos assim, eles fazem reportagens de rememoração, mas eles têm um interesse muito mais, pelo menos com relação à Glória, no que está acontecendo naquele momento da carreira da Glória, qual música está fazendo sucesso, qual música está tendo relação, os índices de consumo, o que vai ser lançado, e uma vez ou outra você tem reportagens de rememoração da trajetória, ou entrevistas dela com fulano de tal, ou dela mesma sobre um novo disco, onde ela relembra fatos sobre o passado dela. Mas o que tu tem na Billboard, então, é uma preocupação com a carreira. E essa imprensa maior não vai dar tanto foco para a carreira, possivelmente porque existem os veículos para cobrir a carreira. E vamos falar daí sobre o engajamento político dela. Acho que é isso. Outra pergunta eu já vi, já estou pensando e eu respondo daí no bloco. Eita, a gente não te ouve. O problema aqui, não sei o que deu. Essas tecnologias, né? A Larissa tem uma pergunta para ti sobre o feminismo. Só um momento. O quanto a visita, se tu observou isso, tem essa referência, né? Quanto a visita da Judith Butler no Brasil contribuiu para a efervescência das redes sociais relacionadas ao movimento do feminismo, né? Seria a última questão. Deu para ouvir, Larissa? Deu. Beleza? Tá. E pro Patrick, tinha mais uma. Deixa eu ver, cadê? Foi feito agora há pouco. Da Débora. Você já pensou em como vai fazer a discussão da indústria cultural, considerando a presença de uma mídia em outra, música na revista, e também a presença de bandas estrangeiras em revistas brasileiras, pensando que há um distanciamento temporal entre a consolidação de uma indústria cultural no Brasil e na centralidade do capitalismo? Tá bem aqui às 5h33, Patrick. E para o Igor, a Revolução Cubana, através do Estado, desde o início, marcou uma posição reguladora dos diferentes processos que foram desenvolvidos. Precisamente, a indústria cultural foi um dos espaços mais regulamentados, porque considerou que deveria responder a interesses políticos, ou seja, fortalecendo o processo revolucionário por meio de suas produções. Como consequência, muitos artistas migraram para os Estados Unidos, fundamentalmente para viver no exílio. Nesse sentido, é necessário pensar ou debater sobre e como, né, as causas do exílio, que têm baseamento político e nem sempre se manifestam pelas mesmas razões, que inflacionaram a produção da obra das artistas analisadas e seu impacto no mercado cultural, tomando como referência que conviviam em diferentes momentos históricos. Por exemplo, Célia Cruz, em relação aos outros, viveu os primeiros anos do processo revolucionário. Quais procedimentos teóricos metodológicos utilizados na análise? Quase uma nova tese, Igor. Brincando aqui. Bom, gente, então vou fazer o seguinte, após as respostas, a Larissa já segue fazendo as considerações finais, a última resposta do Igor, aí passando para o Patrick e passando para o Igor novamente, ok? Eu já queria deixar aqui registrado o agradecimento. Vamos lá. Desculpa, eu faço minhas considerações finais depois que eu responder agora? Não. Faz depois que eu terminar de falar, beleza? Eu esqueci de responder uma pergunta anterior da Juliana sobre as ferramentas para análise. Olha, eu não usei essas ferramentas porque as que eu conheci, elas eram pagas, né, e eu não paguei. Então, eu fiz a seleção mesmo, foi print, PDF e análise da fonte
dentro de um contexto. Foi a operação historiográfica mesmo, mas sem o auxílio da tecnologia que eu estava estudando, né? Mas é por falta de conhecimento mesmo. Depois, no final, que eu fui descobrir que elas existiam e que elas teriam facilitado muito a minha vida, né? Mas vivendo e aprendendo. Fica para a próxima. Sobre a visita da Judith Butler, ela teve uma repercussão importante, mas principalmente para expor ainda mais toda aquela onda conservadora que nem sabia do que ela estava falando e foi lá protestar contra ela. E aquilo foi bizarro, né? O que as pessoas fizeram com a Judith Butler aqui, né? Mas isso evidenciou o quanto estava forte a discussão sobre o que eles cunharam de ideologia de gênero, essa falácia, né? E foi mais um elemento importante para esse contexto, entendeu? Não foi central, mas foi um elemento importante. Acho que é isso, né? Acabou as perguntas. Patrick? Beleza. Respondendo aqui, então, a pergunta da Débora. Débora, essa primeira parte da questão aqui, eu faço das minhas palavras as suas. Sim, essa discussão da indústria cultural, para tentar entender como articulação, né, entre dois veículos, né, dois artefatos culturais em diálogo dentro de uma mesma plataforma, dentro de um mesmo substrato, digamos assim, né, porque, na verdade, eu estou trabalhando ali com um periódico ou os periódicos, né, que eles estão ali em diálogo, as questões musicais, questões de comportamento, questões de vestimento, questões da aparência no geral, que vão circular sem toda uma indústria que vai estar não só, claro, com enfoque na música e no comportamento, mas também versando sobre diversas outras dimensões, né, identitárias que a gente possa colocar, e sem todas atreladas a essa ideia dessa indústria cultural. Também, respondendo a segunda parte ali, a presença dessas bandas estrangeiras, eu estou me apoiando em um teórico indiano, o Arjun Appadurai, que ele vai trabalhar como, no processo de globalização, há toda uma circularidade, né, entre esses artefatos culturais que vão colocar, né, o lugar do Brasil dentro dessa, ainda como periférico, né, isso fica óbvio ali na forma como eles vão colocar essas bandas estrangeiras em relação aos artistas brasileiros, como o Brasil, dentro dessa circularidade, ele vai ocupar aí uma marginalidade, uma periferia, como se fosse talvez o conceito de periferização, assim, dentro dessa circularidade, dessas masculinidades, por exemplo, que estão sendo discursadas pelos periódicos aí, principalmente aquele que eu mostrei para vocês aqui, que tem aí uma característica de trazer biografias de artistas, e com predominância sempre a capa é um artista estrangeiro, e depois os artistas brasileiros vindo aí, compondo, diluídos ao longo da publicação. Sim, a ideia é tentar trazer essa marginalidade das identidades nacionais aí em relação ao que se veicula, que vem de fora, principalmente estadunidense e britânico, que são as duas formas mais, nacionalidades hegemônicas, né, que aparecem lá, certo? Igor, vamos lá. Então, obrigado pela pergunta, Mayuka. Acho que falei o nome certo, se não falei, me desculpa. Eu vou tentar te responder, mas se eu deixar alguma coisa de fora, o meu e-mail eu deixei ele em notas compartilhadas, e depois eu boto aqui para ti também, tá? Mas acho que o Pedro até brincou, né, que é quase uma tese, mas é justamente cada vez mais o que eu vou acabar lidando, o centro da minha pesquisa na tese, que é justamente pensar, já sabe muito sobre o papel da indústria cultural e da indústria fonográfica, cinematográfica, fora, dentro de Cuba, quer dizer. E aí, já entrando um pouquinho nos aspectos histórico-metodológicos, acho que os estudos, por exemplo, da professora Mariana Vilaça mostraram muito bem essa relação. Tanto quando ela estudou o ICAIC, né, que é esse centro consolidado de 60, que vai pensar música, cinema, televisão
imprensa, como também nos estudos dela sobre música, sobre a Nova Trova. E não se tem um estudo justamente sobre o que acontece em outros países com esses cubanos que vão se colocar contrários, então, ao regime que vai se desenvolver a partir de 59. Ou seja, se tem uma preponderância de estudos, não só no Brasil, mas fora, sobre a política cultural cubana relacionada à política cubana, como que a arte, como que a indústria fonográfica, como que a indústria cultural vai se tornar um instrumento e um veículo do Estado, mas não se pensa na historiografia, geralmente, o caminho inverso. Como que vai as pessoas, como a Célia Cruz, e eu já entro na tua segunda pergunta, como que pessoas como a Célia Cruz, que já tinha uma carreira consolidada no país, vai se colocar, tipo, opa, isso eu não quero, isso não, eu não concordo politicamente, e vai se construir um outro país. E um país que justamente vai depois, né, no histórico da relação entre os dois países, se colocar como principal país em oposição a Cuba. E que vai ser muito diferente, porque ela já tem uma carreira consolidada, vai ser muito diferente do que a Glória vai fazer. O que a Glória faz a partir da década de 70 é se colocar como uma artista que foi vítima, entre aspas, várias aspas, na visão dela, por parte da família, né? Ela, diferente da Glória, da Célia, ela não opta por deixar o país, ela é obrigada a deixar o país por risco a vida e a vida da família dela. A Célia, ela decide, eu não concordo, eu não vou voltar para lá. E isso vai ter muito a ver, por exemplo, com o fato que a Célia fala que nunca vai voltar para se apresentar em Cuba, independente do Fidel estar no poder ou não, que ela vai bater isso na tecla até ela falecer em 2003, e que vai ser diferente do posicionamento da Glória. A Glória, ela retorna a Cuba, apesar dela até hoje falar que nunca voltou a Cuba e nunca vai voltar a Cuba até Cuba voltar a ter um regime democrático na visão dela, tá? Porque o democrático para ela é tipo o que os Estados Unidos acham que é democracia, que não é bem uma democracia. E só que ela foi a Cuba em 2001, se não me bem, e se apresentou em Guantánamo, por exemplo. Então, isso é inclusive uma das coisas mais complicadas de pensar sobre Cuba, que é existe uma propriedade dos Estados Unidos em Cuba, que é Guantánamo, e que esse território é um território em disputa. E que na Camila já é uma coisa completamente diferente, porque a Camila ela vai pegar um outro contexto, que é o contexto do período especial em tempos de paz. Quem decide pela migração dela é a mãe dela, no movimento de migração e não de exílio, protagonizado pelas mulheres, na década de 90, e que ela vai se construir como cubana depois que a carreira dela já está consolidada. A carreira da Camila Cabello, diferente da Célia e da Glória, ela começa sem a menção direta à identidade cubana, ou uma identidade muito pequena, e sim uma valorização da identidade estadunidense. E aí, com relação aos procedimentos histórico-metodológicos, se quiser eu posso te mandar por e-mail, assim, mas o que tem me ajudado muito é pegar principalmente os cubanos, e aí o Fernando Ortiz, ele é importante, os latinos, na verdade, não são os cubanos, e o Fernando Ortiz, ele é importante, mas ele é uma leitura datada também, porque ele é o equivalente do Gilberto Freire, por exemplo, no Brasil. Então, é preciso reatualizar e repensar muitas coisas que ele vai colocar, e então pessoas como Nestor Garcia Canclini, o Stuart Hall, para pensar essas questões, por exemplo. E na música, é importante sempre lembrar que, imagino o Patrick também, trabalhar com música na história, assim como trabalhar com mídia, é trabalhar como historiadores. Então, uma pesquisa em música na história, obviamente, ela tem muito a se enriquecer com aspectos, por exemplo, da musicologia. Mas uma análise, por exemplo, musicológica, no sentido de teoria musical, de analisar, por exemplo, o arranjo detalhadamente, fazer uma leitura de partitura, muitas vezes ele é extremamente difícil de nós historiadores entendermos essa linguagem. Então, eu tenho trabalhado muito mais com os musicólogos e historiadores que trabalham com música. E entre a Mariana Vilaça, o Marcos Napolitano, o Juan Pablo Gonzalez, já existe minha própria orientadora, que é a professora Márcia Ramos de Oliveira, trabalha muito com a ideia de canção, e aí é uma diferenciação legal, e que eu prefiro trabalhar também, não música no sentido mais amplo, mas a canção, que destaca não só a letra, mas também o modo como você canta, a sonoridade, e todo esse outro conjunto. Acho que é isso, para também não me estender muito. Acho que agora a gente volta para a Larissa, para ela fazer a palavra inicial dela.
que o Pedro caiu. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, então, pelo convite. Eu acho que esse tipo de debate é sempre muito legal e, nesses tempos, ele é necessário, né? Essas trocas. E eu me coloco à disposição para quem tiver alguma pergunta. Deixei meu e-mail ali nos comentários. Eu acho que eu devia ter deixado em outra parte, né, Igor? Mas eu não entendi. Não, tá ótimo ali. Qualquer coisa depois, gente, se vocês quiserem e o pessoal da mesa também quiser, a gente pode compartilhar o e-mail dos três por e-mail também, não tem... Beleza. Então, eu me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Pode me mandar e-mail. Acho que esse meio acadêmico ele pode ser também um meio de trocas e um meio de compartilhamentos vários, né? Então, agradeço muito pela oportunidade de ter falado aqui sobre a minha pesquisa e pelas perguntas também muito boas, e também por poder conhecer um pouco mais das pesquisas dos colegas. Agradeço ao Igor e agradeço ao Patrick também. Certo? Então, também já inicio aqui agradecendo tanto a presença de amigos queridos aí no chat, a organização, a Larissa, o Igor, o Pedro, mais atentamente, né, por terem organizado esse evento aqui, né, que não só essa mesa, acho que todas as mesas estão com uma qualidade muito interessante de ser acompanhados, para que a gente possa, né, estabelecer esse momento, esse espaço, de não só olhar para a pesquisa em história do tempo presente, mas também a gente conseguir olhar, né, observar a pesquisa, o tempo presente da pesquisa histórica, né, como que a partir dessa nova realidade que a gente está vivendo agora, como nós estamos conseguindo encontrar estratégias para que as nossas pesquisas andem e para que o compartilhamento científico ele aconteça. Então, não só a história do tempo presente, mas também o tempo presente da produção historiográfica, eu acho que é o ponto mais acertado aqui dessa proposta que vocês estão fazendo aqui com intervenções históricas, que está muito bacana. Beleza? Mais uma vez, obrigado a todos. Então, acho que... licença. Então, só agradecer também. Foi, acho que, uma tarde muito proveitosa, muito divertida. A gente, quando pensou esse evento, assim, tomar a decisão de manter ele agora, em meio à pandemia, ou de repente, pensar ele mais para frente, foi justamente para tentar criar um canal de comunicação, de contato, de conversa, de reflexão. Tanto que, quando a gente convidou, o pessoal falou, não mandem... Vamos evitar usar PowerPoint e tal, vamos tentar fazer conversas mais diretas, digamos assim, apesar de ser com uma tela de computador e não com as pessoas em si. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. E acho que é isso, agradecer também as perguntas e dizer que segue a Alice agora. Então, gente, eu entrei porque o Pedro caiu, e aí ele não vai conseguir fazer o encerramento. Eu me apresentei na primeira mesa, mas oi, Patrick, oi, Larissa, prazer, e a todo mundo. Então, a gente agradece a participação do Igor, do Patrick e da Larissa. Foi uma mesa bastante interessante, um debate bem intenso, né? Obrigada a todo mundo que participou até o final. A gente também teve um público bem legal dessa vez, espero continuar dessa forma. Só para lembrar que a gente se vê, então, na próxima mesa. E lembrando aqui o título vai ser Gêneros, Sujeitos e Lugares de Fala, e vai acontecer terça-feira que vem, dia 26/5. Então, a gente espera vocês, e até a próxima, então. Obrigada. Tchau.